Olá, amigo telespectador da Rede de TV+, TV Arte HD. Estamos começando mais um Política News, falando dos acontecimentos e bastidores da política do nosso estado do Rio de Janeiro, através das nossas lentes, nos 62 municípios do estado do Rio de Janeiro. E hoje, com uma grata satisfação de ter aqui ao nosso lado Emir Laranjeira, ex-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ex-deputado estadual, que defendeu muitas das iniciativas positivas do nosso Estado, e hoje aqui do nosso lado, no qual a gente cumprimenta com um bom dia, Emir Laranjeira. Seja bem-vindo ao Política News e que a gente possa falar um pouco daquelas tuas ideias já do passado como deputado, que as defendia. Vamos falar um pouco da segurança pública do nosso Estado e dos últimos acontecimentos dos bastidores da política, na qual, no final, nós temos uma surpresa, que Emir Laranjeira também é pré-candidato pelo Partido da Mulher a governador do nosso Estado. Bom dia mais uma vez, a palavra é sua com o nosso telespectador. Toninho, é um prazer estar aqui, né? E oportunidade única para poder me comunicar com a população é sempre bom, né? Nas dificuldades que nós temos hoje de comunicação, tanta regra, tanta coisa impedindo a liberdade de comunicação, é um prazer enorme hoje estar aqui para a gente bater um papo e concluir algumas coisas que eu considero importantes para esse momento meu e essa minha decisão também de me candidatar a pré-governador do Estado do Rio de Janeiro. Emir, primeiramente eu gostaria só de fazer uma reflexão aqui em relação à sua vida como político, principalmente, você que já começa a reivindicar também um status na política do Rio de Janeiro, disputando aí uma cadeira juntamente com os demais candidatos a governador do Estado do Rio de Janeiro. Todavia, ao longo de todo esse tempo, você se transformou num belo escritor, com uma saga aí de romances policiais, de recontos até de uma certa forma empíricos do passado que você viveu. E esses recontos que vêm nesse livro falam um pouco também de obras que se afastam um pouco daquela prática que você vinha com uma saga falando de romances policiais, fala um pouco de ecologia, ou seja, você é um homem bem eclético, que joga um pouco da sua cultura, um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua vivência nessas obras. Antes da gente começar, eu gostaria de que você retomasse para mim, sucintamente, como é essa coisa de escritor, esse outro lado de escritor, que você vem de um segmento policial, de um segmento dentro dos bastidores da segurança pública. E, de repente, você se transforma num escritor, fazendo essa saga. E falar um pouco também do seu passado político como deputado, no qual, até o momento de hoje, você andou um pouco afastado. Até porque se dedicava à literatura, seria isso? É verdade. Na verdade, eu não sei explicar por que eu comecei a escrever. Dizem que o espírito sopra onde quer, né? Então, vem a inspiração, me dá a vontade de escrever. E isso vem de Campos, ainda quando eu era criança lá, a gente costumava no Cinema Coliseu trocar revistas, gibis, e no outro fim de semana, que era o final de semana de seriado, a gente levava os gibis já lidos para trocar de novo, por livros também. Então, essa minha vontade sempre de escrever passa primeiro pela leitura que eu sempre pratiquei quando criança, né? Eu lia muito os livros para poder trocar na semana seguinte, então eu tinha que ler rápido, né? Eu me acostumei com isso. E a questão do meio ambiente, é interessante que tem um livro que eu escrevi chamado Utopia, o Papagaio Pensador, que ele tem a ver com um outro período da minha vida. Eu trabalhei 4 anos na Defesa Civil. Toda essa desgraça que acontece hoje no Estado, na Serra, aqui em Petrópolis, um verdadeiro massacre, mais de 250, parece, 250 mortos.
eu lidei muito com isso também. E dá muita tristeza a gente ver as pessoas morrendo com deslizamento de barreira. Já vi isso muito em Friburgo, em Teresópolis, em Petrópolis também. E isso aí sempre me abalou, porque você, quando pega um desastre desse, que não é natural, ele é artificial, você se depara com a morte de muito mais crianças do que adultos, porque uma família geralmente tem pai, mãe e crianças, né? E é terrível você se deparar com os corpos das crianças. É uma coisa muito difícil, né? E tudo isso porque o meio ambiente é mal cuidado por nós. Nós somos responsáveis. Tem gente que fala assim, isso foi uma calamidade natural. Natural é uma ova. É artificial mesmo, porque as pessoas... nós sabemos que os políticos são assim. As pessoas constroem os barraquinhos no pé do morro, vai subindo, desmata, deixa o solo já mais permeável, a penetração da água, e depois você faz mais uma cava de morro, estica a casa para mais um filho casar e ter filhos. Eu já vi situação ali em Teresópolis, 29 mortos, 17 eram da mesma família. 17 pessoas da mesma família e muita criança. Foi um negócio muito terrível. Então, eu procurei escrever um livro tentando demonstrar a importância do meio ambiente, da preservação do meio ambiente. E o meu herói do livro é um papagaio, porque eu gosto muito de papagaio. E o papagaio também, ele tem alguma coisa de sobrenatural. Os brahmanes, eles cultuavam os papagaios. O papagaio tem a voz humana e tem gota da doença humana. Pouca gente sabe disso, mas eu me inspirei muito no papagaio, porque, por acaso, eu encontrei um livro, um garoto vendendo no meio da rua, um pano no chão, um livro chamado Coração Singelo, de Gustave Flaubert. O Gustave Flaubert escreveu Madame Bovary, era naturalista, de repente estava escrevendo sobre bichos, e tinha lá na casa dele um papagaio nosso, brasileiro, o papagaio do peito amarelo, que fala, né? Então, eu não sei, eu escrevi Utopia, talvez, como eu disse, né, o espírito só para onde quer. Eu sonhei e de madrugada eu levantei e escrevi Utopia de 3 horas da manhã até meio-dia do dia seguinte. O livro terminou em lágrimas, foi para homenagear um sobrinho que morreu e também a filha do Coronel Astério, que é amigo meu, irmão, e tinha perdido a filha também de 13 anos com meningite. Então, por isso a Utopia surgiu e está aí rodando o mundo, né? É um livro que muita gente diz que esse livro ainda vai longe. E eu recomendo e deixo aí aberto para vocês que tenham interesse de ler o livro Utopia, do Coronel Emílio Laranjeira. Com certeza vocês vão gostar. A parte também, toda a obra que hoje está aí à disposição de leitura, inclusive você pode baixar ela gratuitamente, porque o Coronel disponibilizou isso. Os downloads dessas obras estão à disposição da população, se Elas quiser. têm muita oferta nas redes sociais mesmo, é fácil na estante virtual e outro lugar, porque os livros, na verdade, esgotaram, né? Mas você consegue comprar nas redes sociais. E é uma saga. Vou dizer alguns aqui para vocês. São os Cavalos Corredores, que contam uma história vivida até na prática pelo Coronel, que é a verdadeira história de fatos reais, cidadela contemporânea, bairro de lata, profissão traficante, Utopia, o último que ele acaba de dizer, que é o Papagaio Pensador, muito boa obra, Operação Arabesco, Cidadela Contemporânea, já falei, o bairro de lata, e são obras que estão aí à disposição. Não sei se eu esqueci Fogo Urbano, se eu esqueci alguma aqui, mas hoje são 12. Na verdade, há mais 2 livros de contos que eu já lancei. Um se chama Sargento Vargas e o outro Memória de um Político. Eu faço umas brincadeiras também, né? Umas coisas de bom humor em Memória de um Político. E esses livros, eles, graças a Deus, esgotam rápido, né? Porque o meu público-alvo é o público policial, o PM, a família dele. Então, rapidinho o livro esgota.
Agora eu estou com 2 livros lá na editora. Um, eu conto a minha história de vida, não totalmente porque não dá, mas é uma biografia, e o outro é um outro pensamento que eu fiz, uma reflexão chamada Que Mundo é Este? Porque eu quis compreender por que o meu irmão mais novo estava morrendo antes de mim. E eu não encontrei resposta para isso. Estudei muitas religiões, passei dias, horas, meses estudando física quântica, para tentar compreender por que a pessoa morre, para onde vai, né? Na verdade, a conclusão que eu cheguei foi, no final da história, nenhuma. Nós estamos no de lá para cá, mas vamos continuar lá. Emir Laranjeira foi deputado estadual e foi um deputado estadual, Emir, polêmico, envolvido em polêmicas, envolvido principalmente lá dentro da Alerj, com disputas internas. Tinha um coronel aqui, que eu também não quero citar o nome, não sei se vale a pena a gente suscitar isso, mas você teve várias divergências lá, e como sempre, com muita característica pessoal sua, defendeu as suas teorias, o seu posicionamento. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa passagem tua na Alerj como deputado. É interessante isso, porque me faz reportar a um fato que ninguém dá muita atenção, mas que é muito sério, muito grave. Foi exatamente a fusão entre o Rio de Janeiro antigo e o estado da Guanabara. Infelizmente, na época, o presidente da República era Ernesto Geisel, o general Ernesto Geisel. Ele pegou um momento de governo complicado, porque o petróleo estava mais ou menos no preço de hoje, muito caro, e ele entendeu de juntar o estado da Guanabara, que só durou 12 anos. Na verdade, o Distrito Federal foi para Brasília, ficou a Guanabara sem referência, não era nem estado, nem cidade, nem nada. Na verdade, poderia ser uma cidade federal. Isso já vem sugestões aí diversas dos acadêmicos que estudam esse problema. Mas o estado da Guanabara, ele nem nasceu e foi fundido com o estado do Rio de Janeiro. Então, uniu o inútil ao desagradável. Essa fusão, ela deu errado estruturalmente para todo mundo. Deu errado para o antigo estado do Rio de Janeiro e deu errado também para o estado da Guanabara, que era uma cidade maravilhosa, deixou de ser, passou a ser uma cidade desorganizada, Favelizada. desestabilizada, e começaram a surgir lá muitas favelas. Nós temos no Rio de Janeiro talvez umas 1.400 favelas. Então, e o tráfico ocupou esses lugares. Então, o Rio de Janeiro hoje não é um bom lugar para ver. Infelizmente, todo mundo sabe que é uma das cidades mais lindas do mundo. Então, o prejuízo da Guanabara, principalmente, foi muito grande. O nosso, do antigo estado do Rio, também foi grande, porque nós perdemos nossa referência, ficou tudo em duplicata. Havia 2 PMs, uma da Guanabara e outra nossa. No caso da Guanabara foi pior. Uma parte tinha ido para o Distrito Federal, a Polícia do Distrito Federal, a outra ficou aqui como PEMEG, Polícia do Estado do Guanabara. Aí uniu com a nossa e estragou tudo, fizeram uma bagunça, né, uma estrutural, na verdade. Então, essa fusão, ela precisa ser revista, E pior, na época, o povo não foi ouvido em plebiscito, e precisava ser ouvido. Verdade. Quer dizer, cada morador de qualquer recanto aqui do estado do Rio de Janeiro, e também da Guanabara, precisava ser ouvido, pô. Eu sou contra ou a favor da fusão, não houve isso. Uma das coisas que eu pretendo fazer um dia, quem sabe, é convencer os governos aí a fazerem um plebiscito para saber se o povo está satisfeito com essa mudança estrutural. Eu tenho a impressão que a resposta vai ser não. É uma reivindicação que nós do povo sempre fazemos, que é o que o coronel falou, em outras palavras, uma política participativa. É quando a gente faz o plebiscito e procura saber daquele cidadão que promove ao político o mandato, a participação de saber o direcionamento dessa política. Porque eu acho que é direito do cidadão dizer, né, se ele está satisfeito onde está morando.
Quer dizer, nós não tivemos esse direito. Quer dizer, o Estado do Rio funcionava bem, o antigo Estado do Rio de Janeiro, e nós fomos atropelados pela fusão. O argumento ele é muito frágil. Não vou dizer que ele foi mal intencionado. O presidente Geisel, ele achava que ia formar um Estado forte, unindo a Guanabara com o Rio de Janeiro, e que seria mais forte do que São Paulo. Então aconteceu o contrário. São Paulo cresceu a beça e nós definhamos e continuamos definhando. E o que é pior, qualquer solução estrutural para o Estado do Rio de Janeiro hoje passa pela necessidade da difusão. Gente, nós estamos conversando com o Coronel Emir Laranjeiras, que é um ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, policial militar comandante do 9º Batalhão, do 12º Batalhão de Niterói, se não me falhe a memória. A gente vai para um breve intervalo e volta com o coronel, e agora falando do que ele muito conhece, que é da segurança pública do Estado. A gente volta em um segundo, vamos tomar uma aguazinha, acompanhe aí com a gente. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos agora com o programa Política News, hoje com um visitante muito especial aqui para a nossa redação, Coronel Emir Laranjeira, que fala para a gente de diversos assuntos relacionados ao Rio de Janeiro, à cidadania do Rio de Janeiro. Ele que é pré-candidato a governo do Estado, no finalzinho, no último bloco do programa, nós vamos falar um pouco sobre isso. E aproveitar essa vivência dele, principalmente no assunto que nós vamos abordar agora, que é a segurança pública, no qual ele é especialista. E a gente vai perguntar o seguinte: Coronel, nós tivemos aqui diversos problemas ao longo desse tempo no governo do Estado com a segurança pública. Inventaram um monte de iniciativas que não deram certo, por último as UPPs, que foi criticada de maneira muito intensa por pessoas que também conhecem de segurança pública, pela população e pelas comunidades que tiveram ali sobre o comando dessas UPPs avançadas. Gostaria de saber a sua opinião em relação a isso e qual o direcionamento mais viável que nós teríamos para minimizar o problema da criminalidade no Rio de Janeiro através do comando da Polícia Militar e do Estado do Rio de Janeiro. É importante falar sobre o PP e começar dizendo que ela surgiu por acaso no Morro Dona Marta, porque o Sérgio Cabral custou inaugurar uma creche lá no Morro Dona Marta e estava havendo um conflito entre bandidos. Então, o 2º Batalhão foi para lá, ocupou o Morro Dona Marta e, claro, ficou um sistema de paz. Depois de um mês, o morro ocupado, Sérgio Cabral chegou lá e ficou impressionado de ver a comunidade lá em paz. Mas um batalhão inteiro ocupou. Foi uma coisa assim, casual mesmo, foi casual. Aí ele inventou que aquilo ali deveria ser uma coisa geral. Foi assim que surgiu a UPP. Não foi nada planejado, foi por acaso que surgiu a UPP. A Unidade Pacificadora, que assim eles denominaram. A UPP, a primeira foi do Morro Dona Marta. Que, por sinal, o próprio Beltrame confessa num livro que foi por acaso mesmo o surgimento da UPP. Aí ficou o oba-oba, por causa de Olimpíada, Copa do Mundo. O Cabral, que era um lunático, ele começou a inventar a história de criar outras UPPs, que, na verdade,
o que acontece? Eu vou dar uma explicação técnica. A polícia militar, ela existe para praticar a polícia preventiva, a polícia administrativa, a prevenção pela presença. Significa o seguinte, que você tem que fracionar o efetivo para que todo o povo tenha participação nessa movimentação da polícia militar nas comunidades. A patrulha tem que passar pela rua, pelo logradouro, e os bandidos estão vendo. O bandido existe sempre, mas quando a polícia está circulando com frequência, máxima frequência, o bandido fica sem oportunidade de praticar o crime. Ele vai para um lado, tem polícia, vai para o outro, tem polícia. Quando você pega esse efetivo e concentra ele num lugar, você provoca um vazio, poxa. E esse vazio é perigoso porque ele é contrário à doutrina de prevenção na segurança pública. Então, o maior dano da UPP, que a gente vê hoje, é que, primeiro, criaram 39 UPPs. Vamos supor que essa UPP fosse uma maravilha, desse certo, né? Nós teríamos mais 1.400 favelas querendo o PP, acabava com a PM. Teria que ter 1 milhão de PM para poder ter o PP de todas elas. Então, o sistema de concentração de efetivo da UPP, ele já nasce absurdo. Eu vou colocar aqui uma informação que eu tenho, mais absurda ainda, que aconteceu agora essa semana no Vidigal, lá um evento, e de repente uns moleques armados de fuzil AK-47 entraram lá na UPP e levaram uma garrafa de uísque para os PMs. Isso é a informação que eu tenho, não confirmada, é bom esclarecer. Eu ouvi isso de uma pessoa que mora lá. E depois esses mesmos traficantes voltaram lá para levar salgadinho para os PM, enquanto o baile funk estava comendo solto e vendendo droga. Então, a UPP já é um desperdício, porque o PM que está na UPP, ele tem lá nós chamamos de inferioridade do uso da força. Você, para poder combater, você tem que ter superioridade do uso da força, e não inferioridade. Quando você está de maneira inferior, em matéria de seletividade do uso da força, você leva a pior. Então, a UPP é uma besteira, concentra quase que 30% do efetivo da PM, em 39 UPP só, e acho que a melhor solução para a UPP é acabar com elas mesmo, acabar de uma vez só e pegar esses prédios que foram criados só para fazer cascata e transformar em alguma coisa útil à comunidade, botar lá assistentes sociais, botar o Detran fazendo identidade, criando um sistema de social que deveria ter sido feito junto com a UPP, mas não precisa da UPP fazer isso. Criar lá um sistemazinho, uma UPA, uma coisa assim dentro da comunidade, e o lugar da polícia novamente, a polícia ostensiva, fracionada no terreno, para poder ocupar todos os espaços vazios e evitar o que nós chamamos de oportunidade da delinquência. Que a Polícia Civil, por exemplo, é inibição de vontade. O bandido sabe que a Polícia Civil investiga e pega ele. Aí ele fica com a vontade dele inibida. Já a PM não, é inibição de oportunidade. O cara quer uma chance para roubar. Ele é ladrão. Ladrão vai sempre existir, sempre existiu no mundo. Ele quer uma oportunidade para roubar. Mas quando a polícia está passando para lá e para cá, ele não tem essa chance. Então, as UPPs representam um dano, um desperdício imenso, porque deixou de ser uma política de Estado, o sistema PM, exatamente nos moldes que eu estou falando, constitucionais, de prevenção pela presença, e passou a ser uma polícia de governo. Agora a gente vê, até esse governador atual está tentando inventar uma UPP nova ali no Jacaré, está entendendo? Porque ele quer ganhar a eleição. Mas continua interferindo. E, infelizmente, os comandos da PM foram submissos a esses governantes. Por sinal, esses governantes, se você pegar esses governantes à noite, você vai parecer até que são tudo vagalume, porque está tudo de tornozeleira, entendeu? Piscando. Então, esses governantes que inventaram a UPP, poxa. Ela é um dano e precisa terminar rapidinho. Emir, fazendo aqui uma breve análise do que você vem colocando nessa entrevista, você começa falando, então, dessa disfunção aí do estado do Rio de Janeiro com a Guanabara, numa fusão que foi um tanto quanto atabalhoada. A gente fala numa certa desorganização
com o desenvolvimento do próprio Estado de maneira relaxada. Está aí como exemplo a instalação dessas favelas por todo o Estado, por falta de uma organização urbanística, por falta de uma fiscalização por parte do Estado. Isso vem criando esses centros de menor poder aquisitivo, de pessoas carentes, através de comunidades, que acabam, então, sustentando o tráfico de drogas. Toda essa colocação que você faz, ela acaba se fundindo em torno de uma desorganização, acima de tudo, pelos governantes, ou seja, uma desorganização político-social. É assim que você poderia resumir, então? Eu acho que eu posso até resumir numa frase do Louis Tourlivan. Ele tem um nome francês, mas ele é norte-americano, um arquiteto. Ele tem uma máxima arquitetural muito interessante, que diz o seguinte: a forma segue a função. Essa máxima arquitetural, ela é infalível, até no nosso corpo humano. Quer dizer, se alguém tiver a cabeça no lugar do fígado, morreu. Não pode. Quer dizer, nós temos uma estrutura, e a estrutura tem um objetivo. No nosso corpo humano, essa estrutura, o objetivo é a vida, né? E qualquer aparelho, qualquer lugar, qualquer pessoa, qualquer objeto tem que ter uma função, tá entendendo? O copo tem uma função de receber a água e vai por aí vai. O que acontece com a PM? Eles começaram a deformar o formato que seguia a função. Por isso trouxe um grande prejuízo ao policiamento preventivo, que a Polícia Militar existe para fazer prevenção pela presença. E não foi. E a questão da desorganização estrutural da cidade, produzindo favelas, incluindo Baixada. Hoje nós temos uma situação que nenhuma polícia vai resolver, porque os bandidos, os traficantes estão vigiados nas favelas e, pior, eles têm milhares e milhares e milhares de fuzis de guerra. Então, não há condição de você combater bandido num estado desse. Aqui, o número de mortes de policiais, de civis aqui no Rio de Janeiro, principalmente aqui no Grande Rio, capital, Baixada, ele consegue vencer até o formato que existe como conflito bélico determinado pela ONU. Pô. Aqui tinha que ter uma força de paz, porque morre mais gente do que em qualquer outro lugar que a ONU determina que tem uma força de paz. Então, nós estamos perdendo a guerra para o crime. Eu até falei outro dia, a PM comprou agora 30 caveirões, 30 blindados. Vê se não é interessante isso. Quer dizer, hoje nós temos que nos enfiar dentro de blindados para entrar numa favela e levar tiro de fuzil, né? Mas não, e na hora de sair de dentro do blindado, como é que fica? Há pouco tempo no BOPE saiu um sargento de dentro do blindado, levou um tiro na cabeça e morreu. Não sei se foi no Complexo do Alemão, não me lembro bem. Mas deveria ser o contrário, é o bandido que tem que se proteger da polícia, não o contrário. Nós estamos nos protegendo dos bandidos, que situação é essa? Então isso aí é um sistema já de conflito bélico, perigoso e que precisa de tomar ter uma medida mais drástica aqui. Agora, sem dúvida, a fusão entre o Estado do Rio de Janeiro e o Estado da Guanabara trouxe um prejuízo enorme para os dois, para o Estado do Rio de Janeiro e para o Estado da Guanabara, que deixou de ser a cidade maravilhosa. Ela não é mais a cidade maravilhosa. Mas aí me causou uma espécie aí, você te pedir um parênteses. No momento que você falou da fusão, você falou em plebiscito e fazer uma consulta à população. Eu vou fazer essa mesma analogia e trazer ela para o seu argumento na política de segurança pública. Por que esses governantes, então, não consultam, não fizeram um plebiscito com pessoas como o Coronel Emílio Laranjeiras e outros especialistas em segurança pública, antes de tomar a iniciativa de fazer, então, política pública de segurança pública sem conhecimento de causa? A questão toda é o poder, né? Porque a PM é uma pirâmide. E lá no pico da pirâmide está o comandante-geral, que dá ordem dele para baixo. Que é indicado pelo governo do Estado. Aí tem que ser seguida por todo mundo. Quando o governador do Estado é um lunático, e quando ele começa a inventar
quando ele começa a não ouvir o especialista, e nós temos vivência na segurança pública, existem erros que a gente conhece, nós fazemos diagnóstico o tempo todo, mas não, eles não ouvem, eles resolvem fazer uma mudança. Como agora esse governador Cláudio Castro resolveu criar uma UPP dele específica, chamada de outro nome, no Jacarezinho. No Jacarezinho. Na verdade, é mais uma para ele não ficar diferente dos outros, que vem ganhando eleição. Muitos ganharam eleição por causa de UPPs. E começou lá com o Sérgio Cabral. Então, o problema todo da UPP é o seguinte: ela é contrária ao bom senso, ela é contrária à doutrina. É mais ou menos o seguinte: vocês podem imaginar aí, você tem um policiamento pulverizado no ambiente. De repente tem um jogo no Maracanã. Aí você reúne PMs, coloca lá um policiamento complementar ou extraordinário. É por um dia. Aquilo concentra, fica vazio. Depois volta cheio de novo. É também no caso do carnaval agora do Sambódromo. Tem que fazer um policiamento complementar para poder ali ter o grosso da população. Então a PM está lá. Terminou o carnaval, volta tudo ao normal. Ao policiamento preventivo, a frequência com as patrulhas rodando nos seus roteiros, que são ambientes chamados setorizados, elas ficam rodando nos roteiros, dentro do setor e com os pontos bases, e observando os locais mais, vamos dizer, mais propensos a sofrerem ataque. É o caso do posto de gasolina, é o caso do supermercado, é o caso do banco. Então tem todo um sistema, e o olho clínico, né, do diagnóstico feito antes, dessas áreas de risco. Outra coisa, a PM, no estágio atual, ela não existe para combater traficantes. A questão é a seguinte: você tem que se perguntar sempre assim: você quer afastar os jovens das drogas ou quer afastar a droga dos jovens? Você fica na dúvida. Então, hoje nós estamos num sistema em que o tráfico de drogas, que é multinacional, ele é muito sofisticado, tem muito dinheiro, acaba despertando a polícia, a cobiça de muitos policiais, muitos políticos também. Quer dizer, quem é que não gosta de dinheiro fácil? Então, tudo isso atrapalha o controle do tráfico de drogas. Por isso, se nós não tomarmos uma posição agora, primeiro estrutural, tem que consertar os dois estados, tem que voltar ao que era antes, tem que reestruturar os estados, que a primeira coisa é a forma seguindo a função. Depois, organizar as suas polícias, aí sim começar a combater o tráfico, e não vai ser fácil combater o tráfico no momento que nós estamos, não. Eles estão mais fortes do que a polícia. Olha aí, gente, isso tudo aí então que vocês estão ouvindo está saindo de colocações de um coronel, PM, operacional, diga-se de passagem, porque a gente sabe que tem muito desses comandantes aí de quartéis hoje, de corporações, que estão atrás de uma mesa, pilotando mesa. Esse aqui fala com conhecimento de causa, é operacional. A gente vai chamar um intervalo aí para o terceiro bloco, finalizando o nosso programa Política News, que está muito legal. A gente gostaria de ter muito mais tempo para falar sobre política de segurança pública, sobre essas duas ideologias a respeito de como a gente pode administrar melhor um Estado. E a gente vai ficando por aqui, por hora, tomando uma aguinha, refrescando um pouco a mente, para acompanhar o último bloco com o Coronel Hermínio Laranjeira. Segura aí que a gente está voltando num instante. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você.
Olá, amigos telespectadores, já estamos de volta com o programa Política News, hoje conversando com Emir Laranjeiras, coronel da Polícia Militar, escritor, nos dando um pouco aqui da sua experiência, e a gente vai falar de um fato inusitado também, que Emir Laranjeira se filiou ao Partido da Mulher Brasileira e já é pré-candidato ao governo do Estado, à eleição majoritária, a governador do Estado do Rio de Janeiro. Nós fomos às suas redes sociais e pegamos essa proposta que você vem aqui, que no limiar da sua vida, você se ergue e se candidata, situando-se como pré-candidato para, no mínimo, expor publicamente a sua ideia como integrante do sistema de segurança pública que nós vimos aqui. Você dá aula, que é a sua especialidade. Entrou sabendo que vai divergir de muitos colegas, porém, respeitando suas posições e revendo algumas de suas ideias de críticas construtivas, sabendo que foram vítimas de muitos achismos, entre aspas, num processo político bem mais liberado por interesses midiáticos e financeiros, por proposições institucionais de natureza técnica, que é o que nós discutíamos aqui. Talvez, segundo você, seja a hora de tocar na ferida para que ultrapassemos essa fronteira entre seguir em frente ou sermos devorados pelo ativismo da esquerda doentia. Gostaria que você fizesse uma reflexão sobre essa colocação que você fez nas redes sociais e dissesse para a gente qual a sua proposta política diante dos desafios que são colocados para você como candidato ou pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu venho sendo assediado a vida toda, esse tempo todo que eu venho praticando a literatura, sempre convidado para me candidatar a deputado estadual, deputado federal, mas a minha primeira experiência como deputado estadual me concluiu o seguinte, que o deputado estadual é uma andorinha que não faz verão. Não faz verão nenhum. Você fica lá e você tenta desenvolver uma ideia, você perde logo, porque o Poder Executivo é muito mais poderoso e ele tem a Alérgio sempre sob controle. E enfrentei problemas, enfrentei o governo Brizola, que era antipolícia, a favor de bandidos. Todo mundo sabe do acordão que foi feito. Tem um livro chamado Comando Vermelho, a História Secreta do Crime Organizado, escrito pelo Carlos Amorim, um jornalista, não foi escrito por mim, que ele deixa muito claro esse conluio do governo Brizola com o Comando Vermelho para poder assumir o governo pela segunda vez no estado do Rio de Janeiro. Então, eu desanimei, eu vi que não adiantava mais ser candidato a deputado, porque eu não ia resolver nada. Ia ser até criticado por companheiros por não ter resolvido nada. Eu pensei bem e, por questões também de foro íntimo, eu decidi me arriscar a vir candidato a governador. Eu sou um pré-candidato a governador. Tomei essa decisão de disputar esse pleito, porque eu estou vendo também, eu não sou bobo, que esses candidatos que estão aí, o governador atual, ele é um suplente de vereador daqui do Rio, que não tem nenhuma experiência de política, de nada, e assumiu a cadeira e quer continuar sendo governador, porque ele gostou, né? Gostou de ser governador. Mas acontece o seguinte, ele está fazendo muitas bobagens aí. Uma delas é essa história dele querer montar mais uma UPP no Jacarezinho. Nem vou falar das outras. Eu estou preocupado também em querer saber onde é que está o dinheiro da SEDAI, os 25 bilhões da SEDAI. É muito dinheiro, é um dinheiro que daria para fazer muita coisa boa, mas me parece que esse dinheiro não está bem empregado. Eu não posso afirmar categoricamente isso, mas numa condição de governador eu posso fiscalizar tudo que foi feito. Então, eu apelei mesmo para a ignorância, vamos dizer assim, porque esse governador, embora ele esteja cheio de dinheiro para fazer campanha, ele é ruim de voto, ele não tem não tem um pedigree
eleitoral? Não tem. O outro é o Marcelo Freixo, que a gente sabe que ele tem um teto. É um partido de esquerda, ele tem um teto. Eu sou conservador. Então, eu estou no momento, sou um conservador, mas sou independente. Eu quero deixar claro aqui. Eu sou um conservador independente e vou colocar a minha ideia conservadora e a minha ideia de policial na campanha, né? Vou fazer isso como pré-candidato e, quando for candidato na convenção, vou fazer com mais acidez, vamos dizer assim. Eu vou bater mais do que agora. Também não me incomodo de apanhar, não, porque eu estou tão acostumado a apanhar, porque eles vão perder tempo deles também me batendo. Pode bater à vontade, não tem problema. Desde que me dê voz para falar, eles vão bater e eu vou continuar falando, eles vão bater, eu vou continuar falando. Por quê? É a minha única chance. Eu estou no limiar da minha existência, eu estou com 75 anos. Eu pensei, o que eu vou fazer agora na política com 75 anos? Digo, eu vou me candidatar a governador para ter voz, para ter voz. É o que eu estou fazendo, eu estou conseguindo com isso, com a pré-candidatura, ter voz, né? E quando surgir mesmo a necessidade, surgir lá a convenção, essa coisa, se eu for realmente confirmado, candidato, eu vou continuar a ter voz, né? Pelo menos para apontar o que eu penso, não sou dono da verdade nem da razão, o que eu penso que esteja errado no estado do Rio de Janeiro, a partir de uma causa original, que eu estou fazendo questão de dizer aqui, que foi essa fusão que houve em 1975 e bagunçou com a estrutura toda dos dois estados. Não foi bom nem para o estado do Rio de Janeiro e nem para o estado da Guanabara, não foi bom para ninguém. Se não foi bom para ninguém, o povo tem que ser ouvido de novo e dar uma opinião. Se não foi bom para ninguém, faça a difusão. É isso que eu penso. Então, eu não quero ser governador, eu queria ter o prazer de fazer esse plebiscito, mesmo que eu perdesse o mandato depois, não tinha problema. Mas a difusão estaria feita, entendeu? Muito mais importante do que ser um governante era conseguir, como governante, fazer essa difusão. Tá certo, Emir. Olha só, dentre as especialidades as quais discutimos aqui, a de dar voz é nossa. E eu queria estender para você, o programa é muito curto, que em outras oportunidades você pudesse retornar aqui para abordarmos outros temas de interesse da população carioca, da população fluminense, que a gente pudesse aqui fazer esse debate, em divergir, em concordar, mas, acima de tudo, garantir a liberdade de expressão através da oportunidade de dar voz. Eu gostaria de, curiosamente, ao longo de toda essa entrevista aqui, eu tenho reparado que você tem aí um broche, você tem uma gravata que parece que tem alguma informação subliminar. Gostaria que você esclarecesse para a gente que broche é esse, as cores da gravata. Olha, eu uso esse broche com muito orgulho, e a gravata também, que são símbolos da Almebras, que é a Academia de Letras dos Militares Estaduais e do Distrito Federal. Nós somos uma academia, em cada estado há 2 escritores ou poetas que são membros. Eu sou o confrade aqui, junto com outro companheiro, o Coronel Van Derbe, nós somos da academia, e eu tenho muito orgulho de ter sido escolhido, né, como membro dessa academia, que me dá muito orgulho. Por isso eu uso, porque isso aqui é realmente um símbolo de que as minhas ideias valeram a pena, entendeu? Eu consegui isso, as minhas ideias valeram a pena. Então, isso aqui é uma coisa assim meio, vamos dizer, sobrenatural, meio imaterial, né? Porque pode não significar nada para ninguém que vê, mas para mim significa tudo. É a minha autoestima que está aqui colada no meu pescoço. E te torna também um imortal. Me torna imortal, pelo menos até a segunda ordem. E eu aqui nos bastidores brincava com o Emir Laranjeira que ele já é imortal há muito tempo, a gente sabe disso, porque diante das guerras às quais ele já teve passagem, sem dúvida nenhuma, chegar aqui aos 76 anos, não é isso, Emir? Sem dúvida nenhuma, ele já é imortal, até o momento que morra, claro. Emir, eu gostaria de terminar a nossa entrevista aqui fazendo só uma colocação que nós tivemos a oportunidade também de acompanhar com críticas severas ao governador do estado
em relação ao sistema de proteção dos militares. Houve um veto que atrapalhou realmente, foi concedido aos militares da ativa uma bonificação de 150%, em contrapartida, em detrimento da mesma classe, dessa vez dos aposentados e pensionistas. Ele vetou o projeto e você botou o dedo ali e fez algumas colocações. Gostaria que você as reiterasse aqui no nosso programa. Na verdade, o governador do Estado, ele infringiu o artigo 9º e o artigo 10º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que ele deveria ter na cabeceira dele como governador. Por quê? Diz lá no parágrafo único do artigo 9º que ninguém pode ser discriminado ou privilegiado em razão de crença, trabalho urbano e rural, nem por qualquer particularidade ou condição. Então, a Constituição é clara de que a isonomia entre os ativos e os inativos, ela existe. E existe também em relação às pensionistas. Então, ele quebrou essa paridade e isso foi muito ruim, porque criou uma espécie de divisão entre os companheiros da PM. Mais do que isso, ele também acabou privilegiando mais o Corpo de Bombeiros e menos a PM. Aí criou outra divisão. Então, ele veio dividir para enfraquecer. Mas, no fundo, fraco é ele. Ele é para você, governador, você, Caldo Castro, você é fraco. Você não vai aguentar com a gente, não. Nós somos fortes, você não. Bom, tá, gente, estamos chegando no finalzinho do nosso programa, agradecendo a Hermínia Laranjeira pelo prazer de estarmos aqui discutindo políticas públicas, discutindo direcionamento político melhor para a nossa região, para o nosso estado do Rio de Janeiro. Eu espero que o senhor tenha bom êxito na sua caminhada ao governo do estado, que o senhor possa participar ativamente em grau de igualdade com os demais candidatos e que tenha também a oportunidade, quiçá, de ser o governador do nosso estado e colocar em prática toda essa exposição que o senhor acaba de fazer aqui, que, sem dúvida nenhuma, se é bom para o Rio de Janeiro, é bom para a população, é bom para o desenvolvimento da cidade e pessoal de cada cidadão do nosso estado. Emília, a palavra é sua com as considerações finais com o nosso telespectador. Nós aqui antecipadamente agradecendo a sua presença também, amigo telespectador da Rede de TV+, TV Arte HD. E terminando então o programa com Hermínia Laranjeira nas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer o seguinte: eu posso até errar nas minhas reflexões e nas minhas ações, mas com certeza, se eu for errar, eu vou errar com muita gente errando comigo, porque eu pretendo ouvir meus companheiros, eu pretendo subdividir esse poder para poder ajudar a população como um todo. Eu vou fazer isso no sistema de segurança pública. Eu quero fazer isso com todos os agentes de segurança pública que tem no Estado. São muitos. Nós temos a PM, nós temos o Corpo de Bombeiros, nós temos a Polícia Civil, nós temos os policiais penais e temos as guardas municipais. Isso é um sistema que a sociedade, de um modo geral, depende deles para poder progredir, para poder se desenvolver. Porque hoje não tem como. Hoje você para o carro no sinal, você já fica assustado se parar um motociclista do seu lado. Fica assustado não, fica apavorado. Se por acaso tiver um camarada sentado na garupa, aí que você fica apavorado de vez, porque você não tem segurança nenhuma. Eu estou falando isso que há pouco tempo houve uma tentativa de assalto contra mim, eu desarmado, com 2 motociclistas, mas eles não se deram bem não, porque eu consegui me libertar, eu bati com o portão na cara dele, ele levou um susto e tal, eles foram embora, mas eu estava com o Paulinho dentro do carro, foi uma sensação desagradável, porque o cara já veio tirando a arma e eu tive que enfrentar o cara armado e eu desarmado. Numa das raras vezes que eu ando desarmado. Então, eu acho que não pode o cidadão parar no sinal e se assustar com um motociclista que está do lado. Infelizmente, para azar até dos motociclistas, que são pessoas do bem, criou-se, já há essa preocupação, né? Então, isso tem que acabar, tem que haver uma sensação de segurança total na vida das pessoas, da comunidade.
Então, isso é que precisa ser discutido mesmo, entendeu? E levado a sério. É o que eu pretendo fazer. Agradecendo mais uma vez a presença do Coronel Hermínio Laranjeiras, a gente vai ficando por aqui com o programa Política News e agradecendo mais uma vez a audiência de vocês, amigos telespectadores, sempre prestigiando o programa que mostra os bastidores da política da sua cidade. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.